O amanhecer de 15 de novembro chegou a Madrid envolto em uma densa névoa cinzenta, uma atmosfera que prenunciava a jornada turbulenta que se anunciava. Antônio Pérez, um homem de 34 anos, sentia o peso da manhã em seus ombros, não apenas pela falta de luz, mas pela constante pressão que marcara os últimos 3 anos de sua vida como pai solteiro. Seu pequeno lar em Carabanchel, um bairro operário com alma, era seu refúgio e sua maior responsabilidade. O aquecimento, um sistema antigo que seu bolso mal permitia manter a pleno rendimento, deixava escapar um frio sutil que se infiltrava por debaixo da porta do quarto de seu filho. Às 6 em ponto, o despertador o tirou de um sono leve e fragmentado. Antônio se movia com a precisão de quem não tem margem para o erro, consciente de que cada minuto contava. Dirigiu-se ao quarto vizinho onde dormia Pablo, seu filho de 5 anos, cujo rosto angelical emoldurado por cachos castanhos era o motor inesgotável de sua existência. Desde que a mãe de Pablo optou por uma vida diferente, uma guinada vital que implicou seu distanciamento e posterior ruptura formal do relacionamento há 3 anos, uma separação que, embora dolorosa, foi resolvida de forma coerente mediante acordos de custódia e pensão que garantiam o bem-estar da criança, Antônio assumiu a multifacetada tarefa de trabalhar, cozinhar, limpar e educar. Estava cronicamente esgotado, mas a alegria de Pablo era seu bálsamo. Acariciou suavemente o cabelo do filho para acordá-lo, preparando um café da manhã simples, mas nutritivo. Torradas com azeite de oliva e uma tigela de leite quente. A rotina da manhã era uma coreografia sincronizada. Às 7h30, Antônio e Pablo já estavam na rua a caminho da creche municipal. Depois a corrida começava de verdade. Seu destino era a Translogística Ibérica, localizada em Alcalá de Henares, a muitos quilômetros, onde trabalhava como administrativo por 1.200 euros por mês, um valor que, no contexto dos custos de vida em Madrid, mal o permitia respirar. Este mês de novembro tinha sido particularmente complicado. As adversidades se encadearam com uma malevolência quase pessoal. 2 semanas antes, um inesperado quadro febril em Pablo lhe custara a sua primeira advertência verbal de seu chefe, Ramón Ortega. Ramón, um homem de modos secos e desapegados, invocou o regulamento interno sem considerar a urgência médica do pequeno, apesar de a lei espanhola reconhecer o direito de se ausentar por deveres inexcusáveis relacionados à família. 1 semana depois, seu velho Seat León se recusara a dar a partida, provocando o segundo aviso. Ramón não usou eufemismos. Um terceiro atraso, Antônio, e a relação de trabalho será extinta imediatamente. Não aceitamos mais desculpas nesta empresa. Esse tipo de ameaça, embora intimidatória, representava um risco legal para a empresa, já que a demissão na Espanha exige causas justificadas e demonstráveis, e 3 faltas isoladas por incidentes de força maior costumam ser insuficientes para uma demissão por justa causa se não houver um histórico prévio bem sustentado. Antônio saíra de Carabanchel com 10 minutos de antecedência naquela manhã, decidido a demonstrar que era um funcionário confiável e dedicado. Pegou a rodovia A3 em direção a Alcalá de Henares, na esperança de que o trânsito habitualmente denso lhe desse um alívio. No entanto, às 7h55 o céu se abriu. Não era uma garoa, mas um verdadeiro dilúvio que reduziu a visibilidade a quase zero e alagou a pista, obrigando os motoristas a reduzir a velocidade drasticamente. Foi nesse momento, na margem direita da rodovia, que ele a viu. No acostamento, ao lado de um carro parado que parecia ter sucumbido à tempestade, estava uma mulher. A imagem era de uma vulnerabilidade extrema. Muito grávida, seu vestido vermelho escuro encharcado e colado ao corpo, seus cabelos loiros grudados no rosto. Segurava a barriga com uma mão, enquanto com a outra gesticulava desesperadamente para os veículos que passavam. Antônio olhou para o relógio. 7h58. Faltavam escassos 7 minutos para chegar a hora de entrada. Parar significava a demissão, a perda dos 1.200 euros, o risco de não poder pagar o aluguel de 800 euros e a perspectiva da miséria para ele e Pablo.
Continuou a marcha por alguns breves instantes. No espelho retrovisor, a figura da mulher encolhia, sozinha sob o açoite da chuva, seu desespero palpável. Algo essencial dentro de Antônio se quebrou. Perguntou-se que tipo de homem seria se escolhesse sua segurança econômica em vez de uma vida, em vez da mãe de uma criança. Que exemplo daria a Pablo, o menino que admirava sua bondade? No fundo, sabia que a decisão de seguir em frente não era apenas um fracasso moral, mas uma negação dos valores que definiam sua paternidade. Sem pensar mais, realizou uma manobra brusca, mas controlada, sinalizando e parando atrás do veículo avariado. Saiu do carro ficando encharcado até os ossos em apenas 3 segundos. A mulher, ao vê-lo, mostrou uma mistura de alívio e uma dor intensa. Era Helena Garcia, de uns 30 anos, e seus olhos verdes estavam cheios de lágrimas. Gritou para Antônio que seu carro havia parado completamente, que o guincho demoraria pelo menos 40 minutos e que ela havia começado a sentir contrações fortes. Estava de 8 meses. O parto não deveria acontecer ainda. As contrações, disse ela com a respiração entrecortada, eram tão fortes que temia não aguentar. Antônio agiu com a eficiência da urgência, superando o pânico com a adrenalina. Disse-lhe para subir que a levaria imediatamente ao hospital mais próximo. Ajudou-a a entrar em seu velho Seat Leon e programou o GPS para o Hospital Clínico São Carlos, o centro de referência mais próximo e melhor equipado para partos de risco naquela área de Madrid. O tempo estimado, 12 minutos em velocidade de urgência. Durante o trajeto, Helena, entre ofegos de dor, contou-lhe que voltava de Córdoba e que seu marido já havia sido alertado e estava a caminho do hospital. Agradeceu-lhe repetidamente, sua voz rouca, sendo o único som a competir com o limpador de para-brisas em alta velocidade. Chegaram à emergência às 8h32. Antônio a ajudou a sair do veículo. As enfermeiras agiram com presteza, recolhendo-a em uma cadeira de rodas. Helena olhou para ele uma última vez, sussurrando um agradecimento desesperado, que Antônio sentiu no mais profundo, antes de desaparecer atrás das portas de emergência. Ele salvara a vida dela e da criança que carregava, um ato de bondade incondicional. Antônio olhou para o relógio, 8h35, 45 minutos de atraso. O pânico que ele havia reprimido pela emergência retornou com a força de um golpe. Correu para o carro dirigindo como um louco em direção a Alcalá de Henares. Chegou à sede da Translogística Ibérica às 9h10. Entrou no escritório pingando água, um espetáculo de desastre físico. Todos olharam para ele. Ali, ao lado de sua mesa, com os braços cruzados e uma expressão de frieza absoluta, esperava Ramon Ortega. Ramon não lhe deu tempo para falar. A interrupção foi seca, sem cortesia mínima. Esta é a 3ª vez, Antônio. 3 atrasos em um único mês. Inaceitável. Antônio, ainda tremendo, tentou explicar. Uma mulher grávida em perigo na rodovia precisava de assistência urgente. O Hospital Clínico São Carlos. Ramon o cortou com um movimento de mão. Não me interessam suas desculpas pessoais. As normas da empresa são claras. O senhor está demitido com efeito imediato por descumprimento grave de suas obrigações de trabalho. O silêncio no escritório foi absoluto, um murmúrio de consternação que foi cortado na hora. Antônio sentiu o mundo desabar. Tentou suplicar, buscando empatia no rosto pétreo de seu chefe. Falou de Pablo, de seu filho de 5 anos, do aluguel. Ramon permaneceu impassível, demonstrando uma falta de sensibilidade que, no contexto trabalhista espanhol, poderia ser usada como prova de demissão sem justa causa, se o funcionário levasse o caso aos tribunais sociais. Ordenou-lhe que esvaziasse a mesa e fosse embora em 10 minutos. Antônio, com a alma partida, colocou seus poucos pertences em uma caixa. A foto de Pablo, sua caneca de melhor pai, algumas canetas. Seus colegas desviavam o olhar, alguns com vergonha, outros com uma tristeza palpável pela injustiça. Em 10 minutos, ele saiu do escritório, um desempregado condenado por sua própria decência. Ficou no carro, estacionado no estacionamento de Alcalá de Henares, por um tempo incalculável. Estava sem trabalho,
com 700 euros contados no banco, os 200 próprios mais o empréstimo de 500 de seu pai em Córdoba, e um filho que dependia exclusivamente dele. A pergunta se havia agido corretamente retornou, mas desta vez foi suprimida pela certeza. Ele escolhera ser o homem que Pablo merecia, um homem que priorizava a vida sobre o benefício pessoal. Essa escolha, embora lhe custasse tudo no imediato, era o único caminho para manter sua integridade. Por um momento, sentiu a imensidão do desafio, mas também a profunda paz de uma consciência limpa. A ajuda que ele havia prestado não teria um final triste. A mãe e o bebê estavam a salvo, e essa era a única verdade importante. Os 3 dias seguintes foram uma prova de fogo à sua resiliência. Antônio voltou para casa e, com um sorriso forçado, fingiu normalidade para Pablo. À noite, a ansiedade o consumia. Sentava-se à mesa com seu laptop e enviava currículos freneticamente, contatando velhos conhecidos e buscando qualquer vaga de administrativo ou logística que o permitisse sair do sufoco. A resposta do mercado era lenta, como um gotejar no deserto. Ligou para seu pai em Córdoba, um homem de 72 anos que havia trabalhado toda a vida como operário e agora vivia com uma pensão mínima. O idoso, após ouvir a história completa, da emergência à demissão, não o repreendeu. Pelo contrário, transmitiu-lhe seu orgulho e ofereceu-lhe esses 500 euros de suas economias, a única rede de segurança de Antônio. No segundo dia, Antônio cumpriu o dever cidadão indo ao escritório do CEP para solicitar o seguro-desemprego. Enfrentou a fila com dezenas de pessoas, preenchendo formulários que prometiam uma ajuda que chegaria em semanas, um período de tempo muito longo para sua crise atual. Naquela noite, enquanto preparava o jantar com os últimos mantimentos da geladeira, Pablo lhe perguntou com sua candura infantil por que ele não ia mais trabalhar. Antônio, sentando-se ao lado dele, explicou que o papai estava trocando de trabalho e que por alguns dias estaria em casa. Pablo, com aquela confiança absoluta que só as crianças de 5 anos têm, disse-lhe simplesmente que adorava ter o papai mais em casa, sem imaginar a tempestade que se abatia sobre eles. Naquela noite, Antônio não dormiu. Calculava os gastos: 800 euros de aluguel, 150 euros em contas, mais a comida e a creche. Sabia que, mesmo com os cortes mais drásticos, o dinheiro acabaria em 3 semanas. O espectro de ficar sem teto com Pablo se tornou real. A desesperação se transformou em um nó na garganta. Foi no 3º dia dessa agonia, justo quando estava prestes a afundar na escuridão total da preocupação, que a campainha tocou às 4 da tarde. Pablo dormia a sesta. Antônio abriu a porta com apreensão e, por um momento, não reconheceu a mulher que estava ali. Em seguida, a conexão se fez. Era Helena Garcia, mas já sem a barriga proeminente. Ao lado dela, um homem alto e bem vestido. Helena sorriu ao ver o reconhecimento em seu rosto e, com a solenidade de quem traz notícias de grande peso, perguntou se poderiam entrar. Ela tinha algo crucial para lhe contar, algo que mudaria o curso da vida de Antônio de uma maneira que ele não podia sequer imaginar. A conversa que estava prestes a acontecer em sua modesta sala não apenas revelaria a grande reviravolta da trama, mas também estabeleceria as bases para uma justiça inesperada e totalmente coerente com o altruísmo que Antônio havia demonstrado. A modesta sala de Antônio Pérez em Carabanchel parecia encolher sob a presença imponente de seus 2 visitantes. A luz da tarde, filtrando-se pela janela, iluminava partículas de poeira no ar, alheias à transcendência do encontro. Helena Garcia, a mulher que Antônio resgatara da rodovia A3, sentou-se no sofá mais gasto com uma dignidade natural, acompanhada por Manuel Lopes, seu marido, cuja elegância emanava do terno de corte impecável. Antônio, de pé, com a caixa de papelão de seus pertences ainda visível ao lado da porta, sentia uma mistura de timidez e profunda confusão. Helena quebrou o silêncio com um sorriso caloroso que suavizou as linhas de preocupação no rosto de Antônio. Informou-o de que sua filha, Lola, havia chegado ao mundo apenas 2 horas após sua internação, no Hospital Clínico São Carlos.
Ela se adiantara várias semanas, mas graças à assistência oportuna e à profissionalidade da equipe médica, a menina estava saudável. "O senhor nos salvou a vida, Antônio", declarou Helena com uma voz firme e agradecida. Explicou que os médicos haviam sido claros. A precipitação do parto sob a tempestade, sem assistência imediata, teria colocado em risco o bem-estar de ambas. Antônio, envergonhado pelo elogio, insistiu que apenas havia feito o que qualquer pessoa de bem na Espanha deveria ter feito, invocando o espírito de auxílio mútuo que rege na sociedade. Mas Helena negou com a cabeça. Seu olhar de olhos verdes fixou-se no dele com seriedade. "Não, Antônio. Não foi o que qualquer um faria. Dezenas de carros passaram por nós. Só o senhor parou. Só o senhor pensou no meu bem-estar antes de seus próprios problemas." Foi então que o ambiente se tornou tenso. Ela lhe perguntou diretamente sobre a perda de seu emprego. Antônio se enrijeceu, perguntando como era possível que ela soubesse. Helena explicou que durante sua convalescença no hospital, a figura do homem que arriscara tudo por ela ficara gravada em sua mente. Ela guardava o cartão de contato que Antônio lhe dera brevemente para qualquer gestão de seguros. Por gratidão e pelo desejo de reconhecer seu heroísmo, ligou para a Translogística Ibérica para formalizar uma felicitação por seu ato de civismo. Foi encaminhada diretamente para a direção, que a colocou em contato com Ramon Ortega. O primeiro vislumbre da reviravolta. A resposta de Ramon foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Com um tom que Helena qualificou de desdenhoso e frio, Ramon a informou de que Antônio não trabalhava mais lá. Havia sido demitido de forma fulminante por absentismo crônico, desconsiderando a causa da ausência como uma desculpa trivial e inaceitável para uma emergência real. Helena sentiu uma profunda indignação, mas o destino ou o alinhamento da boa vontade jogou sua carta. Uma funcionária da Translogística Ibérica, comovida pela flagrante injustiça e enojada com a crueldade de Ramon, e que havia testemunhado a humilhação pública de Antônio, tomou uma decisão corajosa. Conseguiu o número de telefone de Helena, que havia ficado registrado na central, e ligou para ela em particular. Essa funcionária, cujo nome Antônio jamais saberia para protegê-la de qualquer possível represália no futuro, contou a Helena a verdade sem rodeios, como Antônio chegou encharcado, como tentou explicar a situação vital e como Ramon Ortega o demitiu sem piedade na frente de todos. A funcionária, agindo por um senso inabalável de ética e solidariedade profissional, não podia permitir que tal iniquidade ficasse impune. Helena relatou como esse testemunho a levou a uma profunda introspecção sobre o tipo de empresa que dirigia. Ela própria, de sua posição de poder, estava indiretamente tolerando uma cultura de desumanização. Os 2 dias seguintes à alta hospitalar foram dedicados a investigar a fundo sobre Antônio Pérez, pai solteiro, residente em Carabanchel, lutando arduamente por seu filho, Pablo. Sua conclusão foi firme. Ela não permitiria que um ato de puro altruísmo, que salvara sua vida e a de sua filha, destruísse a estabilidade daquele homem. Foi nesse ponto da narrativa que Manuel Lopes, o marido de Helena, pigarreou e se apresentou formalmente. Sua voz era tranquila, mas carregada de autoridade, e então veio a revelação impactante, a verdadeira e maior reviravolta da trama, com consequências maciças no âmbito empresarial da Espanha. "Antônio", começou Manuel, "há algo fundamental que o senhor precisa saber sobre sua antiga companhia." Fez uma pausa dramática. "A Translogística Ibérica não é, como o senhor pensa, uma empresa independente. É uma filial-chave de um grupo muito maior e poderoso, com presença em nível nacional, o Garcia Holding." Antônio franziu a testa, tentando processar a informação. O nome do holding não lhe era familiar, embora reconhecesse a magnitude do setor de logística na economia espanhola. Manuel continuou com um sorriso carregado de significado. "O Garcia Holding pertence à minha família. Eu sou o conselheiro delegado, o CEO de todo o grupo, e Helena", indicou sua esposa com um gesto afetuoso. "Helena Garcia é a principal acionista e, para todos os efeitos práticos, a dona efetiva de todo o consórcio empresarial."
O silêncio que se seguiu a essas palavras foi mais denso do que a névoa da manhã. Antônio, que apenas 3 dias antes fora humilhado e demitido por um funcionário de baixo escalão de uma filial, estava sentado diante do casal, que possuía toda a estrutura corporativa. A mulher que ele salvara na rodovia era, nada mais nada menos, a dona da empresa que o demitira. A ironia era tão monumental que quase lhe cortou a respiração. Helena, percebendo o choque, continuou com uma voz que irradiava determinação. Explicou que, após sair do hospital, sua primeira ligação não foi para um advogado, mas para o diretor-geral do grupo, exigindo um relatório interno completo sobre o incidente de Antônio e a conduta de Ramon Ortega. Ela teve uma conversa pessoal com Ramon e o que descobriu a enfureceu. Ramon Ortega tinha um histórico documentado de comportamento autoritário, desconsiderando repetidamente as necessidades pessoais dos funcionários e criando um ambiente de trabalho tóxico. As queixas se acumularam ao longo dos anos, mas ele foi sistematicamente protegido por amizades na direção intermediária, uma prática endêmica em muitas estruturas empresariais que priorizam a lealdade interna sobre a ética. A solução coerente e positiva. Helena assegurou a Antônio que seu caso não era isolado, era apenas o exemplo mais recente e flagrante de uma cultura que precisava de uma reforma urgente. Ela, como dona e acionista principal, tinha a capacidade e a responsabilidade de corrigir esse desvio corporativo imediatamente, antes que o ambiente de trabalho se desestabilizasse completamente e afetasse a produtividade e o bem-estar dos centenas de funcionários. Antônio, disse Helena com solenidade, o senhor não voltará à Translogística Ibérica como um simples administrativo. O senhor será a pessoa que nos ajudará a corrigir este rumo. E então, ela ofereceu sua proposta. Um plano que transformava a injustiça sofrida na ferramenta perfeita para uma gestão empresarial mais humana e eficiente. Precisamos de uma reestruturação completa do Departamento de Recursos Humanos e da filosofia de gestão de pessoas. Precisamos de alguém que entenda de verdade o que é lutar pela família, o que significa o sacrifício e o valor da empatia. Alguém com uma integridade inabalável. Helena ofereceu a Antônio o cargo de responsável pelo bem-estar dos funcionários para a Translogística Ibérica. O impacto dessa oferta foi duplamente positivo. Primeiro, a compensação econômica, um salário de 3.000 euros por mês, mais que o dobro do que ele ganhava antes. Segundo, e mais importante, a compensação humana, um cargo de liderança e autoridade para garantir que nenhuma outra pessoa na empresa fosse tratada com a crueldade que ele havia sofrido. A posição incluía um escritório próprio, horários flexíveis para gerenciar os compromissos com Pablo e um plano de saúde completo para ele e seu filho, abordando diretamente todas as suas preocupações como pai solteiro. Quanto à figura que havia causado o dano, Helena foi categórica e firme, refletindo seu compromisso com a ética corporativa. Ramon Ortega foi desligado de seu cargo nesta mesma manhã, com efeito imediato. No Garcia Holding, não há espaço para executivos que tratam os seres humanos sem respeito, dignidade e compaixão. A decisão de demitir Ramon não era um ato de vingança, mas uma medida coerente e justificada para sanear a empresa e proteger o quadro de funcionários de uma gestão abusiva. Uma ação respaldada pela direção do Garcia Holding. Antônio, incapaz de articular uma palavra, sentiu como as lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio e uma gratidão avassaladores, começaram a cair por seu rosto. 3 dias antes, ele havia perdido tudo por um ato de bondade. Agora, por uma concatenação de sucessos providenciais, não apenas recuperara sua estabilidade, mas ganhara uma carreira com propósito e um futuro brilhante. Manuel, o CEO do grupo, interveio para finalizar os detalhes de forma positiva. Confirmou que Antônio poderia começar na segunda-feira seguinte, dando-lhe uma semana para assimilar e organizar sua vida. Além disso, o Garcia Holding pagaria a Antônio um bônus de 5.000 euros como justa compensação pelo estresse, a perda de dias de salário e o dano moral sofrido. Um gesto que superava em muito as obrigações legais de uma demissão sem justa causa
e que demonstrava a seriedade do compromisso de Helena e Manuel. Antônio finalmente encontrou a voz, um sussurro sufocado pela emoção. Disse que não sabia como agradecer. Helena se levantou e colocou uma mão firme em seu ombro. O agradecimento é meu, Antônio. O Senhor salvou minha família. A melhor forma de me agradecer é fazendo da Translogística Ibérica o melhor lugar para trabalhar na Espanha. Demonstre-nos que o sucesso econômico e o tratamento humano não só são compatíveis, mas se reforçam mutuamente. Quando Helena e Manuel se foram, com a promessa de se encontrarem em breve para que Pablo conhecesse a pequena Lola, Antônio permaneceu sentado. Pouco depois, sentiu os pequenos passos de seu filho. Pablo, recém-acordado da sesta, perguntou quem eram aquelas pessoas. Antônio o abraçou com todas as suas forças, o alívio inundando cada célula de seu corpo. Disse-lhes que eram anjos que vieram lhe mostrar que, no mundo, fazer o certo sempre é recompensado. Naquela noite, pela primeira vez em 3 dias, Antônio dormiu profundamente, serenamente, com a certeza de que o futuro, embora conquistado através de uma prova difícil, se apresentava luminoso e cheio de um significado renovado. O ciclo da injustiça havia sido quebrado, dando lugar a uma oportunidade de grandeza moral e profissional que se estenderia por todo o Garcia Holding. Na segunda-feira seguinte à visita que alterou o destino de Antônio Pérez, ele se apresentou na Translogística Ibérica com uma mistura de nervosismo e uma emoção quase reverencial. Voltava ao mesmo prédio de onde fora expulso ignominiosamente apenas uma semana antes, mas agora, em vez de ser um funcionário desligado e humilhado, regressava investido de um poder transformador, abençoado pela dona do império. Sua chegada foi um espetáculo de mudança instantânea. A recepcionista, uma mulher que o vira sair com sua caixa de pertences, o reconheceu na hora. Ela o cumprimentou com um sorriso radiante e genuíno, parabenizando-o efusivamente por seu milagroso novo começo. Subindo as escadas para o 3º andar, onde agora se localizava seu escritório, Antônio cruzou com antigos colegas, alguns dos quais haviam evitado seu olhar no dia de sua demissão. Agora todos se aproximavam, não com vergonha, mas com sincera admiração, conscientes de que seu triunfo representava a vitória da justiça sobre a tirania de Ramon Ortega. O escritório de Antônio era pequeno, mas banhado em luz, com uma janela que oferecia uma vista clara dos telhados de Alcalá de Henares. Sobre a escrivaninha de madeira de carvalho, brilhava um computador novo e material de escritório impecável. Ali encontrou um cartão de boas-vindas, assinado à mão por Helena Garcia e Manuel Lopes, que lhe desejavam sucesso e o convidavam para um jantar íntimo no mês seguinte para apresentar-lhe a pequena Lola. Esse detalhe, tão pessoal e humano, selou a certeza de Antônio de que estava no lugar certo. Os primeiros 6 meses de Antônio como responsável pelo bem-estar dos funcionários foram de uma intensidade apaixonada. Ele não se limitou a ler relatórios. Propôs-se a conhecer o coração pulsante da Translogística Ibérica. Falou pessoalmente com cada um dos centenas de funcionários, desde os motoristas de entrega até o pessoal do armazém e os administrativos. Ouviu histórias de luta diária, da difícil conciliação no contexto espanhol. Pais solteiros como ele, pessoas dedicadas ao cuidado de familiares idosos ou com necessidades especiais, ou trabalhadores com problemas de saúde que temiam que uma única ausência involuntária lhes custasse o emprego, tal como acontecera com ele. Antônio entendeu que sua experiência pessoal era o mapa para a transformação. Seu primeiro grande projeto foi a implementação das políticas de flexibilidade ativa. Estabeleceu horários de entrada e saída flexíveis para pais que precisavam levar seus filhos para a escola ou para a creche de Carabanchel. Implementou a possibilidade de teletrabalho à distância para o pessoal administrativo, algo que, na era digital espanhola, era um avanço significativo para a qualidade de vida. Criou um sistema de licenças remuneradas para emergências familiares, que permitia aos funcionários se ausentarem sem penalidade em casos urgentes e imprevisíveis, garantindo que ninguém tivesse que escolher entre sua família e seu sustento.
O ponto culminante de sua gestão inicial foi a criação do Fundo de Solidariedade Antônio Pérez, que era chamado internamente de Fundo de Conciliação, um recurso empresarial para ajudar funcionários que enfrentavam dificuldades financeiras temporárias graves, cobrindo despesas inesperadas, ou servindo como ponte enquanto se resolviam trâmites burocráticos como o seguro-desemprego ou subsídios. Essa iniciativa, uma verdadeira solução positiva e coerente, transmitiu uma mensagem poderosa. A empresa não via mais as pessoas como números, mas como recursos valiosos que mereciam apoio incondicional em momentos de fraqueza. A cultura empresarial experimentou um milagre social. A felicidade no trabalho aumentou de forma espetacular. O absenteísmo por motivos triviais diminuiu, pois os funcionários, sentindo-se respeitados e valorizados, comprometiam-se de maneira natural com a empresa. A Translogística Ibérica se tornou um modelo a ser seguido, demonstrando que a empatia e a ética não só são corretas do ponto de vista moral, mas são altamente rentáveis. Economicamente, Antônio pôde, enfim, respirar. Com 3.000 euros por mês, pôde se permitir mudar para um apartamento melhor, maior e mais seguro em outra área de Madrid. Pôde comprar para Pablo, que agora tinha 7 anos, livros, brinquedos e roupas novas, sem se preocupar com os preços. Mas, acima de tudo, Antônio havia encontrado um sentido de propósito transcendental. Ele não apenas fazia um trabalho, estava fazendo uma diferença palpável na vida de centenas de famílias. Os meses se tornaram anos e a relação com Helena e Manuel se aprofundou. Eles não eram simplesmente seus chefes, haviam se tornado verdadeiros amigos, unidos pelo ato heróico na rodovia A3. Eles se viam regularmente, compartilhando jantares onde Pablo brincava com Lola, que crescia forte e saudável. Helena, em um desses jantares, compartilhou sua própria história com Antônio. Havia herdado a direção do grupo empresarial após o falecimento prematuro de seu pai. Ela fora catapultada para um mundo de negócios impiedoso com apenas 28 anos e, para sobreviver, precisou adotar uma armadura de dureza, perdendo às vezes a perspectiva humana do trabalho. Conhecer Antônio, ver sua escolha de sacrificar tudo para ajudar uma desconhecida, a havia salvado a si mesma, lembrando-a de que tipo de pessoa e de empresária ela queria ser. Manuel, por sua vez, acrescentou que Antônio lhes havia ensinado que o verdadeiro sucesso de um holding não se mede apenas em lucros e crescimento, mas no impacto positivo e no bem-estar gerados na vida das pessoas que trabalham para ele. O final milagroso e esperançoso. 5 anos após aquele fatídico dia de tempestade na rodovia, a visão de Helena e a gestão de Antônio culminaram em um momento de glória inigualável. A Translogística Ibérica não só manteve seu sucesso econômico, mas cresceu exponencialmente. A empresa organizou uma grande celebração em um elegante restaurante no centro de Madrid, com todos os funcionários, diretores e amigos. A ocasião era a entrega de um Prêmio Nacional à Excelência Laboral e Inovação Social. Um prêmio que reconhecia a empresa como o melhor lugar para trabalhar na Espanha. No palco, Helena Garcia pegou o microfone. Seu discurso foi inspirador, falando sobre como a empresa havia demonstrado que a rentabilidade e o tratamento humano não apenas não eram incompatíveis, mas eram a fórmula mágica para o sucesso sustentável. Em seguida, chamou Antônio ao palco. Diante de centenas de pessoas, contou a história completa. Desde a emergência na rodovia A3, passando pela demissão injusta orquestrada por Ramon Ortega, até a decisão de Antônio de priorizar a vida em detrimento de sua própria segurança. Ela disse que Antônio Pérez encarnava os valores de sua empresa: sacrifício, empatia e integridade. O anúncio final de Helena ressoou com uma promessa de futuro inigualável. Pela sua visão, sua coragem e pelo legado de bem-estar que criou, tenho o orgulho de anunciar que Antônio Pérez será promovido a diretor de recursos humanos para todo o Grupo Garcia Holding, com responsabilidade direta sobre todas as nossas filiais no território espanhol e a missão de levar o modelo Antônio de empatia a milhares de funcionários. A ovação foi ensurdecedora, com os funcionários de pé.
Antônio, emocionado até as lágrimas, agradeceu a Helena, mas insistiu que a verdadeira heroína era ela, por ter tido a coragem de mudar um sistema que era cruel por natureza. Entre o público, sentado na primeira fila, estava Pablo, agora um belo garoto de 10 anos, olhando para o pai com orgulho infinito, e ao lado dele estava Lola, a menina nascida naquele dia de tempestade, que agora tinha 5 anos e chamava Antônio de Tio Antônio. A imagem dos dois juntos era a prova viva de que o sacrifício de Antônio tinha sido a semente de uma bênção milagrosa. Naquela tarde, enquanto a festa continuava com a alegria transbordante das pessoas felizes com seu trabalho, Antônio saiu para a sacada para tomar ar. Helena o alcançou. Ficaram em silêncio, olhando as luzes de Madrid que brilhavam na noite. Helena disse que frequentemente pensava naquele dia, na sorte que tivera de que Antônio, e não qualquer outro, passasse por ali. Antônio lhe respondeu, com uma paz que nunca antes havia conhecido, que ele pensava nisso com gratidão. Havia perdido um emprego que o fazia sentir invisível e que lhe roubava o tempo com seu filho, mas ganhara uma carreira com um significado imenso. Havia perdido uma estabilidade temporária, mas ganhara a certeza de que a bondade é a maior força. Na rodovia, disse Antônio, eu tive que escolher entre minha segurança e a vida de uma pessoa desconhecida. Eu repetiria 1 milhão de vezes, porque algumas coisas valem mais do que todo o dinheiro. A dignidade, a integridade, a compaixão e o tipo de pessoa que somos quando ninguém nos olha. Naquele dia, ao salvar a você e a Lola, creio que me salvei a mim mesmo. Antônio olhou para o futuro com um sorriso esperançoso. A rodovia A3, que uma vez fora um símbolo de perda e medo, havia se tornado o símbolo de um milagre da bondade. Ele havia ensinado a seu filho, Pablo, a lição mais importante da vida. Que fazer o certo, embora às vezes implique um custo, é a única forma de alcançar a verdadeira e mais profunda felicidade. A vida o tinha posto à prova e ele tinha triunfado. O círculo se fechara não com um fim, mas com o início de um legado de esperança, demonstrando que, no coração da Espanha, a integridade sempre, de forma milagrosa e positiva, encontra sua recompensa. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.